A graça e a paz de Jesus seja com todos. É para mim uma alegria sempre voltar aqui. Eu agradeço a generosidade do vosso pastor e agradecendo a ele, agradeço a vocês também como igreja, né? Bem, eu venho hoje compartilhar algo que tem sido muito significativo para a minha vida na caminhada cristã. Não lhes digo e nem espero que vocês acreditem que eu já vivo em plenitude o que vou compartilhar. Mas cada passo dado nessa caminhada é motivo para celebrar. E vocês vão entender por quê. Eu quero convidá-los a abrir a Bíblia no livro de Atos, capítulo 20, versículo 35. Algumas pessoas sabem que eu sou cego, as que não sabem agora sabem, e por isso mesmo eu vou pedir a vocês que me ajudem com essa leitura. Vocês vão fazer o papel do ledor, que é a pessoa que lê para uma pessoa com deficiência visual. Atos, capítulo 20, o verso 35. Vou pedir ao pastor Valdemir para iniciar a leitura e os irmãos o acompanhem, por favor. Vamos ler? É? Ah, tá bem. Então fica à vontade. É um texto conhecido. Lembrem-se, textos conhecidos são desafiadores. Primeiro porque, se conhecemos, a gente tem a impressão que já vivemos, o que nem sempre é verdade. Se você já conhece, talvez você diga, bem, já ouvi muito sobre isso. Então é porque Deus quer te trazer à memória algo mais, te despertar para o que você ainda não viu, ou lhe dar a certeza de que você está no caminho certo. Amém? Mais bem-aventurado é dar do que receber. Vamos orar? Senhor, obrigado, diante da Tua palavra estamos. Fala ao nosso coração, Senhor. Obrigado porque o Senhor não terá qualquer obstáculo ou barreira. O Senhor é poderoso para penetrar no mais profundo do nosso ser. Aquilo que nos falar, Senhor, nos ajuda a viver. É o que lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. Bem, nós sabemos das bem-aventuranças, não é? Talvez você já tenha ouvido dizer que as bem-aventuranças não se restringem a apenas àquelas citadas no Sermão do Monte ou da montanha. Eis aqui uma. Bem-aventurado, mais bem-aventurado é dar do que receber. A religião cristã, não é? Assim reconhecida no mundo, ela tem aspectos que a distinguem de todas as outras. Esse aqui é um. Ele contrasta com tudo que conhecemos nesse mundo. Não só esse texto, podemos lembrar de outros, como por exemplo, amai os vossos inimigos. É uma afirmação que é contra toda a cultura, não é? A forma de lidar com inimigos já é muito conhecida, né? As novelas, desde criança eu vejo que elas trabalham isso, né? A vingança, um se vinga, o outro se vinga da vingança e vai aquela coisa, né? A ideia do olho por olho, dente por dente, que nem era para promover violência, mas para limitar, né? Porque uma pessoa tinha o dente quebrado e queria matar a outra. Enfim, mas temos aqui diante de nós algo que, se sugerirmos às pessoas, elas vão achar graça, vão fazer piada, vão achar que você está brincando, se você disser que é melhor dar, se doar, do que receber. Recentemente, eu trocando mensagens com uma pessoa, eu não sei se ela crê em Deus, pode ser que sim. O que ela me disse? Quando eu afirmei que é melhor dar do que receber, ela respondeu assim, numa mensagem nesses aplicativos de bate-papo instantâneo, né? Ela disse, é verdade, é dando que você recebe. Ela me pareceu entender que estava afirmando o que eu disse anteriormente. Ela fez isso de forma muito espontânea, né? Mas observe, o texto bíblico diz, é melhor dar do que receber. E o que ela disse? É dando que você recebe. Aqui, quando lemos no trecho bíblico, nós não estamos falando de uma troca. Eu dou para receber.
Estamos falando de uma doação porque recebemos. Essa é a diferença da atitude daquele que faz por gratidão, que é movido pelo amor e não pela inclinação natural do coração humano. Desde pequenos, nós queremos ser servidos, nós queremos receber. As crianças, elas precisam ser ensinadas. Elas têm dificuldade, desde muito pequeninas, para dividir, né? Com o irmãozinho que chegou, com o coleguinha na escola e por aí vai. Isso porque o nosso coração, de inclinação pecadora, ele mais parece um ninho com filhotinhos. Você já viu aquela figura de um ninho de passarinhos, com os filhotinhos com o biquinho aberto? Aí vem a passarinha e coloca lá a comidinha no biquinho deles. Eles sempre estão com os biquinhos abertos. O nosso coração, ele está sempre apresentando um após outro desejos, vontades, aquilo que quer. E ele nunca se satisfaz. Basta ver como muitas vezes uma criança recebe um brinquedo e a primeira reação, não é? É de muita alegria. Mas logo depois ela acaba deixando o brinquedo. Alguém já disse que a diferença entre homens adultos e crianças é o preço dos brinquedos, né? Parece que há um fundo de razão nisso, porque muita gente adulta também age assim. Luta por algo, o tem, recebe com alegria. Em pouco tempo, aquilo não satisfaz mais e ela vai buscar outro. Dizem que aquela lista da Forbes que demonstra os bilionários deste mundo, aqueles que estão lá embaixo, assim, com 2 bilhões, 3 bilhões, estão muito deprimidos. Porque existem pessoas que têm 20 bilhões e eles só têm 2, não é? Assim é o coração humano. Ele está buscando algo para o satisfazer. Nós sabemos que a satisfação plena do coração humano só será encontrada em Deus. Mas se nós já fomos encontrados por Deus, nós temos que vigiar o nosso coração. A Bíblia diz, de tudo que se deve guardar, guarda, pois, o teu coração. Ao menor descuido, ele vai, por sua inclinação natural, nos levar na direção do eu quero mais, eu quero receber mais. No entanto, o texto bíblico está muito bem apresentado. E nós confessamos crer na Bíblia, e na Bíblia toda. E aqui Paulo diz, como aprendemos do Senhor Jesus. Esse é o ensinamento de Cristo. Mas, para demonstrar que cremos, nós precisamos viver. É necessário que se demonstre em prática, porque melhor é doar do que receber. Isso não é teoria, isso é prática. Bem, o que Deus espera de nós é algo que está ao nosso alcance, porque só podemos dar aquilo que temos. Se nós temos, é porque de Deus nós recebemos. Davi disse, o que eu darei a ti que eu não recebi das suas mãos? É como uma criança que no dia dos pais pede ao pai um dinheiro, né? Pai, me dá o dinheiro. Para quê, filho? Para eu comprar um presente para você pelo dia dos pais. É assim. O que trazemos aqui e entregamos em forma de dízimos e ofertas é algo que das mãos de Deus recebemos para termos com que a Ele mesmo dedicarmos. Então, ninguém tem tão pouco que não possa dar. E ninguém tem tanto que não precise receber. Essa é a nossa realidade, conhecida por Deus. E por isso mesmo, Ele é doador de bênçãos. Ele tem nos dado dons, Ele tem dado talentos, Ele tem dado habilidades, Ele tem dado bens. Todos nós temos. A realidade nossa não é de autonomia, de onipotência. Nós somos dependentes. Só é possível a caminhada cristã porque dependemos uns dos outros. E de uns dos outros temos apoio. Então, eu não preciso ter todos os dons, nem todos os talentos, nem todas as habilidades, nem todos os bens. Eu faço parte de um corpo. Se eu sou mão, eu não preciso ser pé. Eu faço parte de um corpo que possui o pé. Portanto, eu olho ao meu redor e vejo a manifestação da multiforme graça de Deus concedendo dons aos homens, e me alegro por perceber que tudo que como igreja precisamos, o Senhor nos concedeu. Com vistas ao quê? Uma vez que Ele chamou uns para evangelistas, pastores, mestres, para equipar
a igreja, visando a sua edificação, o seu aperfeiçoamento. É claro que vocês e outras pessoas vão encontrar erros, falhas na igreja. Quando a gente idealiza a igreja, a gente está sendo assim, de alguma forma, muito injusto para com a ação do próprio Espírito Santo de Deus. É como se questionássemos por que ele ainda não nos apresentou como igreja perfeitos. A gente sabe que isso vai acontecer, mas ainda não. Mas ele está atuando. Se o pessoal acha que nós somos muito imperfeitos, eles deviam ter nos conhecido, e alguns nos conheceram, antes de Cristo ter transformado as nossas vidas. E eu não quero pensar no que nós seríamos agora, se isso já não tivesse acontecido. Eu fui em um casamento, e como eu não enxergo, eu sou guiado pela Jane no momento em que a noiva entra. E a noiva, quando ela entra, vocês sabem, né? O costume, me parece, é o de fato, a noiva, quando aparece, coloca o pé no tapete, todo mundo fica de pé, não é? E todos se voltam para vê-la. Como eu não enxergo, eu fico perguntando para a Jane para que lado eu olho, porque senão na foto está todo mundo olhando para a Jane e eu estou olhando para frente. E alguém pode achar que eu sou um ex-namorado dela, revoltado, que estava ali, nem quis olhar, e eu não quero que isso aconteça. Então, eu me viro sem ver. Eu não posso ver, mas eu posso ouvir. E as expressões das pessoas são unânimes. Olha como ela está linda. Olha como ela está maravilhosa. E, querido, haverá um dia, sim, que esta igreja, que somos nós, estará celebrando as bodas do Cordeiro. E nós despontaremos diante da milícia celestial, aos olhos do nosso noivo. E todos dirão, ela é linda, por obra do noivo, que está nos aperfeiçoando, para nos apresentar a Deus sem ruga, sem mácula, sem nenhuma falha. Nós estamos caminhando nesse processo. Por isso, exerçamos graça e misericórdia, amém? Bem, nós recebemos de Deus, então, dons, habilidades, talentos, e Deus tem um propósito nisso, como já disse, equipar a igreja, aperfeiçoamento da igreja, edificação, o que significa dizer que tudo que você tem recebido, não é? Apesar de sermos quem somos, Deus espera que nós coloquemos em prática. Lembra da parábola dos talentos? Há um momento em que o Senhor chega e fala, presta contas. Muitos de nós já ouviram falar da doutrina cristã da mordomia. Na nossa cultura, a palavra mordomia não ajuda a entender essa doutrina, né? A gente tem aquela coisa de tem que diminuir as mordomias. Fulano gosta muito de mordomia. Não tem nada a ver com o que essa doutrina afirma. Essa doutrina fala que aquilo que de Deus recebemos, temos a responsabilidade de administrar com vistas a glorificar a Deus e servir ao próximo. Esse binômio. Você vai procurar glorificar a Deus com tudo que você tem e servir ao próximo. O convite de Deus para nós, nesse mundo, é o convite ao serviço. Em Marcos 10:45, você pode ler que o Filho do Homem, ele próprio, veio ao mundo não para ser servido, mas para servir. Lembre-se, você segue alguém que veio a esse mundo assim. E veja que bom, você está no mesmo mundo para o qual ele veio. O que significa dizer, você tem todas as oportunidades aqui que ele também teve. E ele veio para servir. Ele não veio para ser servido. Então, se você abraça a vocação cristã, reconhecendo que Deus te chama para servir, você vai ser muito feliz. Você vai ter muita oportunidade de servir. Você vai ter muita oportunidade de colocar em prática os dons, talentos, habilidades e bens que Deus te deu. Agora, se você quer ser servido, se você, em vez de dar oportunidade e abertura à ação do Espírito Santo de Deus, que é sobrenatural, e em vez disso, em vez de dar abertura e oportunidade para a ação sobrenatural do Espírito Santo de Deus, você dá voz e oportunidade à inclinação natural do seu coração, aí nós teremos um contraste tremendo. Vai chegar aqui dia 12, é o dia dos namorados, né? Algumas pessoas solteiras ficam assim, será que eu tenho vocação para casar?
Bem, se lhe agrada a ideia de servir uma pessoa porque você a ama e fazer isso até que a morte o separe, você é um vocacionado. Agora, se a sua ideia, eu quero ser servido até que a morte nos separe, aí você pode começar a questionar a coisa. Porque se você quer servir alguém porque você a ama, e porque você a ama, você quer fazer isso por todos os dias que você viver, bem-vindo ao casamento. Agora, se você quer ser servido, temos aí um problema. E interessante que no casamento eu não preciso ficar preocupando o quanto a minha esposa pensa assim e faz. Cabe-me apenas pensar em mim. E se ela faz o mesmo, nós temos então ali um empenho maravilhoso. Um quer servir o outro mais do que o outro serve o um, né? E assim eles buscam se agradar mutuamente. Hoje pela manhã eu pude falar na igreja sobre a Trindade. A Trindade é assim, né? Um dá glória ao outro. O Pai ao Filho, o Filho ao Espírito Santo e assim entre eles. E nós somos convidados a revelarmos ao mundo quem é Deus. E o nosso Deus é Deus Pai, é Deus Filho e é Deus Espírito Santo. C.S. Lewis disse o seguinte: nós estamos neste mundo e esse mundo não é para nós um hotel, porque se fosse a gente ia reclamar do serviço. Mas nós estamos aqui num verdadeiro campo de batalha. Esse aqui é um local de oportunidades para servir. E o Senhor que nos convidou a servir é o mesmo que afirmou: no serviço você vai estar se dando, se doando. Mas acredite, é melhor do que receber. É complicado a gente tentar explicar isso para as pessoas. E, às vezes, o nosso coração vai protestar, para não dizer que sempre. Porque o coração, ele pensa assim: você está se dando demais. Você vai se dar por quê? Nunca te deu nada. O que é pior, ele nunca te deu nada, mas te fez mal. Ora, nós podemos confiar na Escritura? Sim. Toda? Sim. Incluindo isso que Jesus ensinou? Sim. Ele é que em Isaías 53, sobre ele é afirmado: ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Ele passou pela cruz, mas hoje ele está glorificado. O problema é que muitos de nós queremos a coroa antes da cruz. Nós achamos belíssimo o sacrifício de Cristo. Louvamos a Deus pelo sacrifício de Cristo, mas não queremos amar como Cristo nos amou, a ponto de se sacrificar por nós. Talvez o nosso amor fique bem ao estilo daquela criança cuja mãe afirma que vão visitar a tia, e a tia faz muitos doces, e ela diz à criança: por favor, pequeno, sua tia vai oferecer doces ao final do jantar. Você diga que você gosta. E a criança obedeceu. E a tia chegou: querido, você gosta de doce de abóbora? Gosto, tia. Você gosta de doce de abacaxi? Gosto, tia. E ela colocando no prato dele. Gosta de doce de leite? Gosto, tia. E todo mundo começou a comer. No entanto, o garoto não tocava naqueles doces. E a tia falou: ué, você não disse que gosta? Ele falou: gosto, tia, mas não a ponto de comer. É assim que muitas vezes temos nos vídeos. Você é crente? Sou. Você crê em toda a palavra? Creio. Crê nessa aqui, ó, do verso 35 do capítulo de Atos? Claro que sim. Então você acredita que é melhor dar que receber? Acredito, mas não a ponto de colocar em prática. Ora, há coisas na vida cristã que você só vai perceber fazendo. Não tem como. Ou você confia, ou seja, você tem que ser movido pela fé. Porque se qualquer outro argumento eu apresentar, eu vou estar te conduzindo a uma motivação que não é adequada. A ideia nossa é dar porque receber. Agora, uma vez que nós somos igreja e corpo de Cristo e Deus se manifesta ao mundo dessa forma, nós podemos entender que somos convidados não só a fazer, nós somos convidados também a preparar outras pessoas para fazer. Bem, nesse sentido, nós somos chamados a fazer discípulos. E na hora de fazer discípulos, nós temos um desafio. Porque são outras pessoas que têm dons, talentos e habilidades e precisam conhecer a maravilha do que é dar, que é melhor do que receber. E nós vamos ter que nos desgastar para isso. Às vezes a gente pensa no é melhor dar que receber só em bens, só em dinheiro. A gente não pensa em tempo, a gente não pensa em dar o ouvido para ouvir quem quer falar e desabafar, para dar o ombro para quem precisa chorar, caminhar com quem precisa de companhia. Muitas vezes não. A gente reduz cruelmente
o dar e se doará o recurso financeiro. Por isso mesmo, ao pensarmos que pode ser muito mais, porque muitas vezes, como vimos aqui, esse momento missionário, o missionário precisa de recursos para fazer algo que muitos de nós fazemos. A gente dá o dinheiro para ele pagar para alguém que não se identifica com o propósito dele, fazer e que cobra muito caro, quando nós poderíamos nos dispor. Ou seja, nós podemos cooperar muito mais do que com dinheiro. Não limite a sua oferta de si mesmo, a obra de Deus, a bens. Mas quando nós formos treinar pessoas, vai ter desgaste. Provérbios 27:17 diz o seguinte, que como o ferro afia o ferro, o homem afia ao seu amigo. Um amigo ao outro vai se afiando como o ferro afia o ferro. Só que ferro com ferro dá atrito, né? Ferro com ferro vai causar desconforto. Mas é uma caminhada que a gente precisa fazer assim, como igreja. Não é um caminho só. Como falei da Trindade, você pensa na Trindade desde a eternidade, são 3. E você quer se relacionar com ela sozinho? Como assim? O exercício do amor demanda outra pessoa. E é na igreja que a gente tem a oportunidade tão rica de assim fazer. Uns aos outros apoiando, dando suporte, nos estimulando a fé e as boas obras. E por isso vai haver desgaste. Eu me lembro aqui em Taguatinga, há muitas décadas atrás, nem tantas, né, porque eu também não tenho tantas décadas assim, mas várias, em que havia um grupo de homens de uma determinada igreja, eram talvez 50 homens, e eles, quando iam fazer uma coisa, pintar uma igreja e tudo, podia esperar a igreja ser pintada. E eles, no passar do tempo, foram adquirindo uma condição financeira melhor. E, em vez de ir, eles falavam assim, vem cá, onde é que é a pintura lá da igreja? Tal lugar. Vamos fazer o seguinte, contrata o melhor pintor que você tiver, eu pago. Então, em vez de ir, alguém ia. Friamente falando, talvez a pintura ficasse melhor do que se ele fosse. Mas a chamada comunhão no serviço acabou. Jesus, quando envia os discípulos, envia de 2 a 2. Ele nos envia juntos à obra. E quando ele envia uma pessoa sozinha, ela não é enviada por si mesma. Uma igreja envia e uma igreja a sustenta. A gente nunca está sozinho, até porque ele sempre está conosco. E quando, irmãos, nós nos dispomos a treinar e capacitar, e para isso nós vamos também buscar o mesmo. Hoje, quando eu apresentava a aula da escola dominical, eu comentei ao final com alguém que durante a semana eu levei várias horas para falar os 40 minutos que eu tive. Eu não me arrependo de nenhuma daquelas horas. Foi um deleite, foi muito bom. Se você quer aprender, ensine. Se você quer, de fato, aprender, ensine. A gente não aprende tanto quanto vai ensinar, de maneira alguma, do que de outras formas. E se você quer aprender vida com Cristo, faça como o teu Senhor Jesus fez. Sirva. E Ele demonstrou isso sobejamente. E quando você for servir, que você haja também como Cristo. Olha, a atitude de Cristo para com seus discípulos chama muita atenção, né? Quanta infantilidade eles demonstraram em tantas vezes. E o Senhor insistiu com eles, o Senhor insiste conosco. E é importante que a gente também insista um com os outros em amor. Nós queremos ter e doar, melhor, nós queremos doar o melhor de nós, ou nós vamos permitir que as pessoas só obtenham de nós o pior que temos? O que eu quero dizer com isso? Irmãos, eu me lembro de um pastor que quando ele ia dar avisos, ele se atrapalhava terrivelmente. Ele errava data, ele errava local, ele errava nome. Teve um dia que ele anunciou à igreja que um irmão tinha morrido. A igreja falou, desculpa, irmãos, enganei, não é ele não. A igreja, graças a Deus, foi outro. Aí a igreja, entendeu? Ele errava tudo. Era uma dificuldade dele, ele não fazia por mal, não era negligência, era uma falha dele. Por outro lado, ele tinha habilidades maravilhosas. Mas nós, como igreja, insistíamos em colocar aquele irmão numa condição em que ele ia revelar para nós o pior dele. A falta de habilidade total. E a igreja dizia, não é bom o pastor falar porque dá mais peso. Sim, se o pastor falar certo, sim, né? Se ele não falar. Falei, gente, será que não dá para uma pessoa dar os avisos e o pastor vai dando as ênfases, né? Ora, muitas igrejas agem assim com quem chega, ou quem está crescendo, ou quem está iniciando. A gente quer todo mundo pronto e perfeito.
Aí a pessoa toca lá na frente, errou. A gente, ai meu Deus, não tem uma pessoa melhor para tocar não? A irmã faz o alimento lá para aquele evento. Ah, aquela irmã que era boa, fazia uma comida tão melhor. Irmãos, vamos ser pacientes uns com os outros, porque o Espírito Santo está fazendo a sua obra em nós. Ninguém começou pronto. Os discípulos, por favor, e nós também. Então, nós podemos, se agirmos com amor uns com os outros, ter para cada um de nós o de melhor e sermos misericordiosos uns com os outros naquilo que não somos bons. Por exemplo, lá na igreja, se me chamarem para cantar, sabe hino do Inário, que tem cinco estrofes, eu falo, irmão, não faz comigo não, porque para eu decorar 5 estrofes, eu não enxergo, não tenho como olhar para o Inário. Então, essa aqui é a minha pior versão. Coloca um irmão que enxerga e tudo bem. Nós temos 2 mãos. Pode ser que você escreva melhor com a direita. Isso não torna a sua esquerda menor do que a direita. Nós damos graças a Deus por isso, porque nos diz a Bíblia que quando um membro é exaltado, todo o corpo com ele se alegra. E quando um sofre, todo o corpo sofre com ele também. Nós somos um corpo. Queridos, diante de nós, nós temos, dada por Deus, uma oportunidade maravilhosa que não vai se repetir. Nós estamos no mundo, não somos do mundo, e não vamos ficar para sempre aqui. O seu tempo e oportunidade é agora. Existe uma estatística apresentada por um grupo americano, e eu estou terminando, o pessoal americano gosta de fazer pesquisas, e eles, a semelhança do que já se comprovou em administração em outros termos, afirmam que nas igrejas nós temos uma relação de 20/80 em serviço. 20% trabalha, 80% se beneficia. A gente pode mudar isso. Sabe por quê? Porque esse 20/80 não faz sentido diante do que lemos no início. É melhor dar que receber. Só esses 20 estão usufruindo disso. Por que os 80 não querem? Eles creem na mesma palavra. Os 20 já estão aproveitando. E aos 20 uma palavra. Por favor, revele e compartilhe isso com os outros. Convide-os ao serviço santo, para que eles possam usufruir da alegria de perceberem que estão sendo usados por Deus para fazer aquilo para o que Deus lhes deu também vida e vida no seu nome. Amém?